te falar uma coisa, a maioria das pessoas tem um medo de fazer transição de carreira. Eu quero fazer um desafio para você aqui. Imagina que você tem aí entre 36 e 46 anos. A maioria das pessoas que estão nessa idade de 36 e 46 anos, elas não estão conformadas com o trabalho atual. Elas estão procurando uma renda extra, elas estão procurando um estudo, elas estão procurando uma forma de transicionar, de viver um novo. E é comum e normal que isso aconteça. Haverão várias fases nas nossas vidas e precisamos entender que aquilo que a gente aprendeu na fase anterior vai servir para a próxima fase. Por exemplo, quando Davi ele enfrentou o urso, quando Davi enfrentou o leão, essa era a fase que ele estava. Essa fase preparou ele para a fase seguinte, que foi derrubar um gigante. E a fase do derrubar o gigante preparou ele para uma próxima fase, que foi a fase de ser rei de Israel. Mas para isso, depois ele teve que matar 1000 homens, trazer os prepúcios, enfim. Uma fase anterior vai te capacitar para uma próxima fase. Quero falar aqui hoje sobre transição de carreira. E muitas das vezes, as pessoas na idade que eu falei, elas têm medo porque ficam, cara, mas se eu fizer, como é que eu vou me sustentar? Se eu fizer, como é que minha família vai ficar? Como é que eu vou sustentar os meus filhos? Eu não quero que você haja como um louco. Eu não quero que você chegue hoje no seu trabalho e diga, olha, minhas contas aí. Eu acho interessante que eu trabalhei de carteira assinada por um longo tempo em 3 empresas. Uma empresa eu fiquei 2 anos, em uma outra empresa eu fiquei 5, e em uma outra empresa eu fiquei 10 anos. Mas o que é interessante disso tudo, e um recado assim de Deus, geralmente as pessoas ficam muito tempo na empresa para quando sair pegar o FGTS. Mas por algum motivo sempre eu não conseguia pegar o FGTS. Seja porque uma vez eu tinha empresa, e quando você tem empresa você não pode pegar FGTS. Uma outra vez porque eu pedi para sair, e quando você pede para sair você não pega FGTS. E aí vai. Resultado: não tive acesso ao que as pessoas esperam. Na transição de carreira, ao pedir demissão, ao ser demitido, no caso sem justa causa, elas ganham FGTS. Por que elas ficam pensando? Meu trabalho é seguro. Você está depositando a sua confiança em outra pessoa. Você está dizendo assim, olha, o empresário ali, o cara é melhor do que eu naquilo que ele faz. Mas eu vou te dar 2 exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram transição de carreira, ganhavam bem, mas elas deixaram as funções que elas tinham para começar a entregar uma mensagem. Por exemplo, Mateus. Se você assistiu The Chosen, por exemplo, você percebe que como publicano, como cobrador de impostos, o Mateus vivia muito bem, ele era muito bem remunerado. E Jesus só olha para ele e ele larga o emprego na hora e começa a seguir Jesus. E tudo isso por uma mensagem no final. Me diz aí, qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Leva o nome de quem? De Mateus. E foi uma transição de carreira. Preste atenção aqui, ó. Isso foi uma transição de carreira na prática. Isso foi transição de carreira na prática. Mateus deixou tudo, pediu demissão. Eu não quero FGTS, eu não quero seguro-desemprego, eu não quero nada. Eu vou seguir porque agora eu tenho um novo propósito, uma nova missão, uma nova mensagem. Eu não estou falando isso para você se tornar evangélico, pregador do evangelho, coisa do tipo. Eu estou falando isso para você cumprir o seu propósito, assumir a sua missão, não ter medo de fazer uma transição de carreira porque, eu vou ficar desamparado. Fica tranquilo, Deus não vai te desamparar. Agora você vai fazer isso com o pé no chão, eu vou te explicar já já como fazer isso, assim como eu fiz. Mas, um outro episódio de um outro seguidor de Jesus, o cara estava lá, era o Pedro, tinha sua profissão, ele era já um empreendedor, mas fez transição de carreira também. Percebe que Pedro, ele estava jogando as redes, ele estava pescando, ele estava fazendo o que ele sabia de fazer de melhor. E uma coisa que ele tinha aprendido com o pai dele, e uma coisa que era um negócio de família, em que ele já vinha fazendo há muito tempo. Resultado: Pedro deixou as redes, deixou uma grande pescaria e passou a seguir Jesus. Mudou de carreira. Transição. Meu amigo, preste atenção, você está notando isso? Isso aqui é transição de carreira na prática. Só que, o que eu recomendo para você foi o que o Gustavo Cerbasi falou para mim. Vocês devem conhecer Gustavo Cerbasi,
que tem vários livros. Um dos livros que eu curto bastante dele, minha esposa está aqui do lado até gravando, ela escutou comigo parte desse livro, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? E vários outros livros que o Gustavo Cerbasi tem. Ele aparece o tempo todo aí na Rede Globo, nos programas globais, o Encontro, por exemplo. Resultado, ele me falou assim, um encontro que eu tive com ele. Eu perguntei: Gustavo, qual é o melhor momento para a gente fazer uma transição de carreira, deixar o CLT e passar a empreender? Ele falou: cara, você precisa estar ganhando pelo menos 2 ou 3 vezes mais o que você ganha fora, para você ter uma certa segurança e você pedir as contas no seu trabalho. Isso aí, você vai usar o trabalho como um trampolim. Entenda, enquanto você está empregado, enquanto você está trabalhando para outra pessoa, você vai ou intraempreender, que é empreender dentro do próprio trabalho, se tiver condição para isso. Eu já fiz, por muito tempo eu fiz isso, eu intraempreendi. Ou você pode começar a pegar um know-how novo com o salário que você ganha, para você começar a aplicar em um seu próprio negócio. O seu negócio começou a dar certo, agora você está ganhando 2, 3 vezes mais do que você ganhava anteriormente. Pronto, essa é a hora de você pedir as contas, essa é a hora de você sair, tá? No final, voltando a Mateus e voltando a Pedro, que fizeram transição de carreira, o próprio Paulo, lembra do Paulo? 60% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. O cara fazia e construía tendas, era um grande vendedor de tendas e fez transição de carreira também. Ele caiu no cavalo e agora ele precisa começar a entregar a mensagem do Evangelho. Mas essa era só aquela transição de carreira para ele. Mas e a sua? O que será que hoje está queimando no seu coração? Qual o novo projeto que tem? Você está realmente satisfeito? Ou você está trabalhando somente por protocolo, porque tem que sustentar a família, está infeliz? Eu quero te chamar para uma coisa que eu estou fazendo que realmente tem feito a diferença na vida de muita gente. Convidar você a viver a verdadeira jornada da autoridade. Dilcinho, o que é essa jornada da autoridade? Eu vou te explicar o que os grandes players do mercado hoje, digital principalmente, estão fazendo. O que é que eles têm? O que é que eles fazem? Quais são os caminhos que eles estão seguindo? Por que é que eles estão fazendo sucesso? Eu já estou trilhando esse mesmo caminho. Por isso, eu pedi demissão depois de 10 anos trabalhando em uma das maiores emissoras do país. E eu quero te chamar. Para fazer parte disso. Agora, com um pezinho no chão. Você vai trabalhar na jornada da autoridade. Vai fazer uma transição de carreira segura. Vai fazer uma transição de carreira tranquila. Vai fazer uma transição de carreira que não vai colocar em risco a sua família. E em seguida você vai ver o quanto você vai prosperar. Não adianta ter medo. Não adianta ter medo. Davi deixou lá as ovelhas, acabou. Eu não vou mais ser um cuidador de ovelhas, eu vou ser rei. Mateus, Pedro, Paulo também deixaram suas carreiras e passaram a seguir Jesus ali. Eu volto a dizer, se for pro evangelho, lindo, ótimo, mas não se trata apenas disso. Se trata de você ter coragem para fazer sua transição de carreira sem medo. Perceba que a maioria das pessoas que conseguiram romper esse medo, essa barreira do medo de fazer uma transição de carreira, elas estão prosperando muito mais, porque você passa a ter liberdade. Só que aí tem um grande risco, tem um grande problema. Qual o grande problema da transição de carreira que a gente precisa notar? O que você vai fazer com o seu tempo livre? Porque a sociedade ela foi composta da seguinte forma, ó. De X a X horário você trabalha, X horário você está no transporte público, X horário você chega em casa cansado, assiste a novela, assiste o jornal, vai dormir para começar amanhã de novo. E aí a maioria das pessoas ficam torcendo para quê? Para chegar ao fim de semana, porque é o dia livre. E ela tem aquele dia de descanso no domingo, que talvez, né, era para ser um dia de descanso, mas aí tem que lavar uma roupa, fazer uma faxina numa casa, deixar a comida preparada da semana inteira. E ela não sabe o que é liberdade de verdade. E há um grande problema nisso. Então, uma coisa que você já tem que começar a estruturar quando você tiver a sua liberdade de tempo é você já escrever o que é que eu vou fazer com esse tempo. Senão você vai acabar ficando perdido com tanto tempo livre, com tanto tempo disponível. Se essa live fez sentido para você, vai fazer sentido para outras pessoas. Se você conhece alguém que tem de 36 a 46 anos, a maioria das pessoas nessa idade estão vivendo a transição de carreira. E eu quero convidar você para fazer uma boa ação para essa pessoa hoje.
compartilhe essa live. É uma live curta que dá para qualquer pessoa assistir, mas eu preciso enfrentar esse inimigo. Que inimigo é esse? O inimigo do medo. O medo da transição de carreira vai fazer muita gente ficar dependendo do INSS, vai fazer muita gente ficar preso em algo que elas não estão mais satisfeitas. Você sabe que agora foi lançado até um projeto novo, chamado projeto da NR1, de tantas pessoas que estão sofrendo com problemas mentais no trabalho. Agora toda a empresa precisa cuidar desse projeto de NR1, que é saúde mental no trabalho. Ou seja, se as pessoas estão sofrendo tanto de saúde mental no trabalho, será que elas estão fazendo realmente o que está satisfazendo elas? Será que elas estão realmente... Sabe, se você faz para o outro, essa frase aqui é muito forte que eu ouvi uma vez. Se você consegue fazer para alguém, você consegue fazer para você mesmo. Isso faz sentido para você? Se você consegue fazer para alguém, você consegue fazer para você mesmo. O que você está fazendo hoje para os outros? Se você consegue fazer para os outros, você consegue fazer para você mesmo. Ah, Cleiton, eu sou um cozinheiro. Cara, se você botar uma cozinha dentro da sua casa e vender pelo iFood, por exemplo, talvez você ganhe muito mais dinheiro do que você ganha hoje sendo CLT. Tá? Então, o meu convite para você é: dias 19 e 20, estarei palestrando juntamente com o Joel J no Bahia Potência Empresarial, lá no Centro de Convenções de Salvador. Um evento para 2.000 pessoas. E a gente só consegue feitos como esse, por exemplo, de palestrar com o maior nome hoje. O maior nome de alta performance do Brasil é o Joel J, sócio do bilionário Flávio Augusto. E eu vou palestrar junto com ele lá no Centro de Convenções para 2.000 pessoas. E a gente só consegue feitos como esse quando a gente se coloca em movimento. Deixa de temer. Tem uma frase que é muito interessante. Um antigo chefe meu falava assim: prego que se destaca demais recebe martelada. Só que eu não tinha maturidade para digerir aquela informação, e eu ficava pensando: poxa, prego que se destaca demais leva martelada, então é bom não se destacar. Eu acho que era esse o recado que ele queria passar para mim. É melhor ficar aqui quietinho na minha. E a maioria das pessoas, pasmem, vão ficar querendo: eu vou ficar quietinho aqui na minha, eu vou ficar de uma forma aqui que eu não vou ser martelado, tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa: o prego, quando ele é martelado, ele cumpre a função dele de prego, e ele não deixa de ser prego. Então fique com essa mensagem. Digite aqui Jornada da Autoridade se você quer entender um programa que vai construir uma identidade nova para sua vida e vai te trazer resultados financeiros que talvez você nunca viveu antes. Digite aqui Jornada da Autoridade, tá bom? Um abraço, eu fico por aqui, digo sempre, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Até mais, nos vemos logo mais à noite, às 18 horas, em mais uma live. E lembrando, dia 22 de novembro tem um Lead Talks. 22 de novembro tem Lead Talks. E dias 19 e 20 tem um Bahia Potência Empresarial no Centro de Convenções. O Lead Talks é em Camaçari, tá?